Salve galera, Vital Leão novamente aqui no canal da plugins.com.br no YouTube para mostrar para vocês mais um plugin da FabFilters incrível, que é o Pro L2, que é um limiter muito utilizado no processo de masterização. Pelo menos eu utilizo mais no processo de masterização. Porém, ele pode ser utilizado também em canais separados, pode ser utilizado em bus, né, conforme a sua necessidade. Assim como o Pro Q3, que eu falei na aula passada, né, no vídeo anterior, esses plugins, todos os da FabFilters, têm um nível muito elevado de processamento digital de sinais. Então os recursos são imensos. Para isso eu também dei uma lida no manual para trazer um overview mais completo para vocês desse plugin e eu não ficar meio que perdido em todas as funcionalidades. Confesso que eu não sabia todas, então foi muito bom ler o manual, né, e eu aconselho isso, né, sempre que você tiver com um plugin novo, tá? Bom, vamos lá então, eu vou mostrar aqui para vocês, esse é a visão do plugin da FabFilters, né? É o Pro L2. Antes de mostrar ele acionado aqui numa Master, né, para vocês ouvirem a diferença, eu vou fazer um overview rápido das funcionalidades para não ficar muito longo esse vídeo. Então eu tenho aqui o ganho de entrada, né, o quanto de volume eu vou colocar na entrada desse plugin, e aqui apertando esse botão eu tenho o ganho de saída, que eu posso deixar em 0 dB ou diminuir dependendo da sua necessidade. Cuidado que se você diminuir muito a saída e aumentar muito a entrada, a sua faixa dinâmica vai reduzir, ele vai ficar um som bem apertado. Como eu utilizo na Master, eu deixo isso daqui aproximadamente em -1, -15 aqui, né? Só para que evite também ele ultrapassar o nível de 0 dB fs, né, lá na minha saída. Já tomando o gancho aqui, vou explicar cada um desses botões. O DC, ele é um filtro de nível DC, que normalmente é acrescido quando a gente aplica alguns plugins de distorção, e às vezes esse nível DC pode ocasionar um certo ruído que não é interessante dentro do processo do áudio. Então você já é um offset, né? Você retira esse nível de offset através desse filtro. Ao lado dele eu tenho um botão que é o de sidechain. Se eu quiser, por exemplo, aplicar um sidechain externo, né, nesse plugin, ele é possível também. Então eu aplico através desse botãozinho aqui, né? Então eu quero limitar um áudio a partir de um outro áudio, né, usando aquele outro áudio como referência. Então é através desse botão aqui. Aqui ao lado eu tenho esse botão que é 1 para 1. Quer dizer o seguinte: quando você aplica um limiter, normalmente porque você está buscando volume sem distorcer, então ele está limitando a saída do sinal e você está injetando volume. Mas esse processo de ceifar ali os picos, né, faz com que você perca um pouco dos transientes. Então esse botão é interessante, que ele mantém o volume de entrada e mantém igual, né, o volume de saída, e aí você consegue perceber se você está perdendo muito transiente e não fica confundindo com o ganho de volume. Então basicamente ele mantém o mesmo volume de como se não tivesse o limiter, o ganho, né? Então você consegue comparar a entrada e a saída e consegue perceber melhor se você está matando os transientes. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Aqui eu tenho um outro botãozinho que é um fone de ouvido, que é justamente para você ouvir aquilo que está sendo limitado. O que ele faz aqui? Ele faz uma diferença entre o sinal que está entrando e o sinal que está saindo, né? Mostrando exatamente os níveis sonoros dos picos que estão sendo ceifados. Então você consegue também perceber se você não está exagerando muito nesse corte desses transientes. Bom, aqui é isso. Eu tenho ao lado um botão de bypass total, então eu posso apertar aqui, ele faz um bypass geral no meu plugin. Bom, ao lado, vindo aqui para a esquerda, no canto inferior, eu tenho o jitter. Então, dependendo do processo de masterização, se eu já quero transformar o meu sinal em 16 bits e tal, 20, 24, eu já venho aqui no jitter e coloco qual será a saída do meu áudio na masterização.
Depois o oversampling, e aqui esse oversampling é muito interessante. Por quê? O procedimento de você limitar, você acaba cortando os transientes de alguns sinais. Isso no digital pode provocar o que a gente chama de picos entre amostras, ou a gente chama de true peak. E esses picos, se não forem corrigidos da forma correta, né, quando você passa para um sistema que tem uma conversão analógico-digital inferior, ocasiona distorções e que são muito perceptíveis pelo ouvido humano, né? Então, por exemplo, se você for passar para MP3 ou você for reproduzir num monitor, né, ou numa caixa que tem uma conversão não muito legal, né, do sinal digital para o sinal analógico, fatalmente você vai ouvir uma distorção ruim causada justamente por esses picos entre amostras. Você tem duas formas de resolver isso. Ou acionando esse botão aqui chamado True Peak, e que ele limita esses picos gerados entre as amostras digitais, ou você pode, né, tentar controlar aplicando o que a gente chama de oversampling. E o oversampling seria uma sobreamostragem do sinal, né? Se você está trabalhando com 44.1 ou 48, né, por exemplo, a hora que você aciona o botão de 2 vezes, 4 vezes ou 8 vezes, você está multiplicando essa quantidade de amostra por 8, por 4 e tal. E com isso, você resolve o problema dos picos entre as amostras, porque você acrescenta mais amostras entre o sinal que você está entrando no plugin. Então isso é muito interessante. Ele cria como se fossem umas amostras fakes, né? Eles fazem uma sobreamostragem para resolver esse tipo de problema. Só que tem também um outro problema acrescido quando você aciona esse tipo desse botão, que é o aumento do seu processamento de CPU, é claro. Então, se você põe 16, 32 vezes, fatalmente, dependendo de como está a sua mix aí, ela vai travar por overload aí, né, de processamento. Legal, beleza, então já expliquei aqui também o Limiting True Peak, que também resolve muito esse problema de picos entre amostras, né? E eu vou mostrar aqui na prática para vocês como isso funciona. Bom, o que mais? Vamos dar uma olhada. Esse botãozinho aqui, que é o TP, à medida que você aciona, né, ele vai mostrar quais são os picos entre amostras. É aquilo que eu acabei de falar, que é os True Peaks. Então, à medida que você aperta esse botão, aqui em cima, né, ele vai mostrar para você se você está gerando picos entre amostras. Aí você vai ter o quê? Saber como eu vou resolver esse problema. Vindo aqui e acionando o True Peak ou trabalhando com o oversampling. E existe uma terceira opção que está aqui dentro do Advanced, que é trabalhar com esse Look Ahead. Look Ahead seria uma visão antecipada, né? Então ele analisa antecipadamente o pico, ele faz um processamento, lógico, analisa o pico que vai vir e depois ele aplica uma limitação para reduzir esse número de picos entre amostras, né? Lógico que também você vai comer processamento da sua máquina à medida que você deixar, por exemplo, esse look ahead muito alto. Bacana, aqui eu tenho ataque e release, né, dos limiters, né? O tempo de ataque do limiter e o tempo que ele deixa, né, a limitação. Um outro ponto interessante é esse Channel Links, que seria o seguinte, ele analisa o canal LR. Se você deixar aqui 100%, o que está acontecendo? Ele vai linkar os dois canais LR e se um dos limiters, né, um dos canais atingir primeiro o limiter, automaticamente ele já limita o outro, né, de forma linkada. Mas se você deixar ele aqui em 0, eles trabalham de formas independentes. Então, ele acontece um limiter no canal L diferente do limiter do canal R. Então, eu costumo utilizar dessa forma, tá? O release
também, né, como que você vai trabalhar se eles estiverem linkados. Então eu costumo utilizar dessa forma. No meu processo de masterização, como eu gosto de um som mais competitivo, power, com volume, eu sempre deixo o release no mínimo, para ele retornar logo, ele limita e retorna no estado original, e um ataque mais lento, para ele não matar tanto os transientes. E se o meu poder de processamento deixar, eu deixo o look ahead acima, e também deixo aqui, por exemplo, em 4 vezes aproximadamente, que já é bem interessante. Depois eu tenho o estilo, né, da limitação. Se eu quero uma coisa um pouco mais agressiva, com mais punch, com mais dinâmica, ou mais agressivo, né? O manual do fabricante fala para que estilo de música você pode utilizar cada um desses, digamos aqui, estilos de compressão. Porém, eu acredito que você deve utilizar pelo seu ouvido aquilo que te agradar mais, né? Por exemplo, quando você quer limitar em buzz, ele dá uma sugestão aqui de você colocar em buzz. Se você quer manter, por exemplo, a integridade do áudio com uma limitação suave, então ele usa esse safe aqui. Se você for mais agressivo, né, pode usar aqui como agressivo. Enfim, você vai sentir a limitação de forma diferente aqui através dos estilos. Fora isso, o que temos aqui? Temos também os meterings, né? Ou seja, as medidas aqui na saída do plugin. Então, você pode deixar em menos 16 dB. E o que acontece quando você deixa, por exemplo, em menos 16, menos 32 ou menos 48? Ele vai mudar a resolução da visualização aqui dos picos que estão sendo limitados. Então, quanto maior aqui, você deixar aqui, ó, menos 48, você tem mais resolução do seu sinal, né? É como se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, uma faixa mostrando até menos 32, aqui mostrando até menos 48. E se você deixa menos 16, quer dizer que você está dando um zoom na sua faixa aqui dinâmica, né? Então você vai ter uma percepção de maior ali do que está segurando, né? Se você quiser analisar a fundo esses picos que estão sendo segurados, então você deixa aqui em menos 16, né? Enfim, aqui vai depender de como você está limitando o seu sinal. Eu vou mostrar para vocês. E depois eu tenho algumas outras escalas, que é chamada de K12, K14 e K20. K por causa de um cara chamado Bob Katz, mais ou menos Katz, né? Bob Katz, que desenvolveu um padrão, né, de níveis de sinal, né? Isso aí ficou padronizado. Ele fez em 1999. Na verdade, eu li isso no manual, tá? E que ele definiu alguns níveis de sinais, né? Os níveis de loudness para algum tipo de aplicação específica. Por exemplo, para rádio e televisão, o nível ideal é tal. Para, por exemplo, o monitoramento nos estúdios de gravação, ele usa um outro nível para você ter maior faixa dinâmica. E à medida que você vai colocando aqui, você vai analisando os níveis com faixas dinâmicas diferentes. Agora, se você quiser, né, observar de uma forma mais completa, você coloca aqui no Loudness, que no Loudness ele vai mostrar aqui o RMS, os LUFs e tal, né? E eu gosto de utilizar bem nessa região aqui para ver também o nível de RMS, o nível de loudness, de LUFs que eu tenho aqui, tanto o momentâneo quanto o curto espaço de tempo ou o integrado, né? Bacana. Cara, eu acho que eu falei de tudo. Tentei ser o mais rápido possível. Vamos ouvir agora e vou mexer alguns parâmetros para vocês entenderem. Olha só. Eu vou deixar aqui filtrado, eu vou tirar o oversampling. Olha o que eu vou fazer, eu vou tirar o overhead e vou mostrar o caso, né, sem true peak, para vocês entenderem o que esses picos entre amostras pode causar de ruim dentro do seu processo de masterização. E ao mesmo tempo eu vou deixar ligado o TP aqui, para eu enxergar justamente esses picos entre amostras. E vou aumentar bastante, né, dando uma exagerada aqui para vocês observarem aqui em cima,
que ele está passando nesses picos, né, entre amostras, e você tem que dar uma segurada, né, através dos parâmetros do seu Pro L2. Vamos lá então. Ligando. Aumentando. Olha aqui, ó. Galera, isso daqui são os picos entre amostras. Isso aqui você tem que evitar sempre, tá? Porque até aqui o meu conversor analógico digital é bom, é um Apogee, né? E eu não consigo perceber tantas distorções. Em algumas batidas, sim, né? Mas se você colocar isso daqui, por exemplo, num conversor ruim, eventualmente vai dar uma distorção indesejada. Então vamos supor, porque eu aumentei demais o volume, ele está limitando, né? Mas será que eu consigo resolver esse tipo de problema? Eu vou mexer em alguns parâmetros e ver se isso aqui melhora. Primeiro no look ahead, vamos lá. Ó. Né? Ele melhorou um pouco, mas ainda está problemático. Ele está tendo picos entre amostras aí, né, que eu tenho que consertar. Bom, o que eu faço então? Se esse botão não tiver acionado, eu não conseguiria enxergar isso daqui, tá, pessoal? Ó, só para vocês terem uma noção. Deixa eu desligar aqui. Voltando, olha só. Ó. Vamos ver. Ele não mostra, ó. Olha lá. Isso aqui é indesejado, tá? Então eu vou tentar resolver com oversampling e colocando aqui em 4 vezes. Vamos ver se resolve. Isso porque eu tô bem agressivo, deixando um ataque lá em cima, o release bem rápido, né, deixando agressivo aqui no som para eu obter máximo volume possível. Então vamos voltar aqui e ouvir, ó. Ó. Já consegui resolver só com oversampling e utilizando aqui o meu look ahead. Eu não precisei usar aqui o True Peak, mas eu posso ainda utilizar o True Peak e ele matar ainda mais esses problemas. Olha só. Olha que interessante. Percebe que é lógico que ele está matando os transientes, mas eu não estou tendo problemas de distorções quando eu tirar esse áudio daqui, tá? Se você quiser observar o som que está sendo limitado, vem aqui, ó, coloca aqui no foninho, vamos ouvir? Olha só, aqui nada, olha lá, ele dá uns picozinhos só, ó. Percebe que o que ele está segurando eventualmente está acontecendo do lado esquerdo, do lado direito, do lado direito e do lado esquerdo, justamente porque eu não estou utilizando eles linkados. Então eles estão trabalhando de forma independente. Olha um outro botão interessante aqui, 1 para 1, vamos ver, que ele vai limitar mantendo o volume. Olha só. Ó. O bypass, ele não muda o volume, ó. Só que mata os transientes.
é interessante para você perceber a integridade do seu som, né? Então ele não altera o volume causando aquele efeito putz. Sabe o que é o efeito putz? Você fala, caramba, putz, ficou bom, hein? Então, para você não ficar achando que, nossa, ele tá com volume legal, mas você não tá sabendo se tá distorcendo ou não, o bacana é que esse botãozinho funciona legal. Fora isso, olha só, mostrando aqui os níveis, pessoal, do metering, olha aqui. Vamos mudar aqui, ó, quer ver, ó? Ou menos 16. Menos 32. Menos 48. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é dando um zoom, tá? É um zoom visual. Quando você deixa aqui em menos 16, você está dando um zoom ali visual, enxergando melhor o que está acontecendo ali. Olha só. Porque o nível de menos 16 que está segurando está aqui embaixo, ó. Quando eu coloco em menos 32, então o meu menos 16 agora estava aqui. E aqui está o menos 32, quando eu coloco o menos 48, o meu menos 16 vem para cá. Tá? É um zoom. E sempre o que está de vermelho é o pico que está sendo limitado. O quanto ele está segurando, tá? Do seu sinal. Olha lá. E aqui eu posso deixar também naquelas outras escalas, né? O legal dessas escalas aqui, que é o K12, K14, K20, ele mostra o nível médio, tá? Que é o nível RMS. Então, se você observar, em amarelo, tanto ali na timeline, né, do limiter, quanto no metering, você consegue ver exatamente qual é o nível de RMS em amarelo. Olha só. Olha a linha aqui, ó. Tá observando a linha do RMS e tal, né? Então é bacana também que você consegue ver através dessa escala. Ou você deixa aqui no loudness, que ele tem também aqui o in loops, olha só. Momentâneo, num curto espaço de tempo, ou integrado, né? Basicamente isso daqui é só medição, tá, pessoal? Só medição. Que mais? O interessante é que você pode mudar também esse display, né? Como ele corre aqui, né? São esses parâmetros aqui embaixo, ó. Só mostrando para vocês. Olha só, vamos lá. Fica parado, né? Anda mais lento. Para trás, né? Ou sem. Galera, a sacada desse plugin é justamente você cuidar aqui, ó, do True Peak. Se você tem esse recurso, por isso que eu falo, os recursos desses plugins de DSP, né, com grande processamento digital de sinais, permite a gente obter esse tipo de particularidade e de acurácia, certo? Então, se você puder trabalhar com os parâmetros, mantendo sempre aqui o pico entre as amostras sem distorção, vai garantir a hora que você tirar esse som ali para fora em qualquer aparelho, ele funcionar bem. Sacou a ideia? Então, e se você quiser obter esse plugin, eu vou mostrar para vocês aqui no site da Plugins. Vamos lá. Bom, então aqui no site da Plugins eu venho aqui e só digito FabFilter. Cara, todos os plugins da FabFilter são incríveis, tá? Só relembrando que, dependendo da época que você for entrar no site, automaticamente podem ter ofertas diferentes, tá? Então tem os bundles, cara,
E esses bundles são incríveis, tá? Por exemplo, ó o bundle de masterização. Vamos entrar aqui. Esse bundle de masterização você tem o Pro C2, que é um compressor, que eu também vou fazer um vídeo depois. Tem o Pro Q3, tem o Pro L2 e tem aqui também o Pro MB. Cara, todos esses plugins aqui são os que eu mais utilizo da FabFilter, além do Reverb, tá? Mas, querendo ou não, esses plugins aqui são fantásticos, fantásticos mesmo. É aquela ferramenta que vai substituir tudo que você precisa para mixar e masterizar com qualidade, utilizando todos os recursos de DSP que o digital nos permite, para quem gosta, claro, de mixagem in the box, porque eu sou favorável a gente utilizar tudo que tem de tecnologia no digital, tá bom? Bom, se eu voltar aqui, eu posso também adquirir esses plugins de formas independentes. Tem outros bundles aqui, mais completos e tal, mas eu também tenho essa possibilidade de adquirir somente o Pro L2. Então, galera, é isso. Fiquem atentos, porque nos próximos vídeos eu vou falar do compressor Pro C2 e também no compressor multibanda Pro MB, tá bom? Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu! Se inscreva aqui, né, no canal da plugins.com.br. Um abraço.